daqui não sairemos do mesmo jeito que nós entramos, Senhor. Porque ninguém entra e sai da Tua presença do mesmo jeito, Senhor. Continue a jorrar, Pai Santo, mais do Teu azeite sobre o Teu servo, para que o Teu nome seja glorificado. Aproveitamos, Senhor, e entregamos a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, Senhor. Pai, dá agora as Tuas mãos, Senhor, e declaramos o Teu servo abençoado e escondido debaixo do Teu sangue. Mas toda a glória, todo louvor e toda adoração tributamos a Ti, o Rei dos Reis, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Ouviram amém da igreja? Amém. Aleluia. Uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos ler. Hoje vamos ler um capítulo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, temos hoje a oportunidade de lermos um capítulo. Vamos em Marcos, no capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6. E hoje não escolhi um capítulo curto. Este é um desafio para nós. E diz assim a palavra de Deus. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar. Marcos 6, só um minuto, irmãos. Eu tenho um desafio com as versões. Preciso mudar a versão da Bíblia agora. Ok. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Diga, o seguiram. E chegando o sábado, verso 2, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam. Diga, se admiravam. Dizendo, de onde lhe vêm essas coisas, e que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão em sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e não vestissem 2 túnicas. E disse-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, e em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios. Diga, expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E versículo 14. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório. E disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse,
este é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, porquanto o mesmo Herode mandara prender a João e encerrá-lo, maniatando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou Herodes e os que estavam à mesa com ele, e disse: então a jovem, pede-me o que queres e eu te darei. E girou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que trouxessem ali a cabeça de João. E foi ele e a degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, e esta deu à mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. Verso 30. Os apóstolos, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e comeram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que elas, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde, e assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levaram 12 cestos cheios de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Versículo 45. E logo abriu os seus discípulos, obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. Diga: foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois
não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram e, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, onde quer que entravam, ou na cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam saravam. Diga, todos que lhe tocavam saravam. Palavra do Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento. Aí no teu lugar, eu quero que você fale com 3 irmãos, diga assim: por favor, irmão, leia a Bíblia. Convence mesmo, lhe convence, por favor. Diga, leia a Bíblia, varão. Leia a Bíblia. Agora escolhe outro, diga assim: não lê só Instagram, WhatsApp. Lê Bíblia também. Eu acho engraçado que alguns de nós dizem: eu não tenho tempo para ler Bíblia. Eu quero ver lá no dia do céu quantas mensagens do WhatsApp, se somarmos aqueles textos todos, dá muitas leituras da Bíblia por ano. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amados, as Sagradas Escrituras são uma bênção para nós. Em Marcos capítulo 6, nós estamos diante de um dos pontos mais altos do ministério de Jesus Cristo na Terra. Nós estamos a olhar para aquilo que é a concretização do auge do ministério. Um momento em que Jesus está no pico da sua atividade. Ele, poderíamos dizer, se calhar que nessa altura, Cristo, se fosse nos dias de hoje, teria os 50 milhões de seguidores. É 50 milhões? Do Cristiano Ronaldo. É o mais seguido da rede social, né? Do Instagram. São quantos? 50 milhões? É isso? Quanto? 70? Já ultrapassou, né? Pronto, vamos dizer que... Epa, quase 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Podemos dizer que Jesus estava acima do Cristiano Ronaldo. Era top. Ele tinha muitos seguidores. Toda a gente seguia a Cristo. E toda a gente queria estar ao lado dele. Nós estamos a ver que, nesse momento, Cristo, ele não só chega no auge do seu ministério, mas as próprias pessoas que cresceram com ele, aí começam a avaliar a coisa já num aspecto diferente. Ele se reúne e diz: mas espera aí, esse estava aqui conosco. Esse não é o filho de José e da Maria? Como é que agora já está lá? Como é que agora todos estão à volta dele? Então, Cristo, ele atinge em Marcos capítulo 6 o auge. Ele não está só a curar pessoas, ele está a multiplicar pães, ele está a andar em cima da água, ele está... Quando leio o capítulo de Marcos, principalmente o 3, o 4 e 5, eu fico aleluiado, fico animado só de ver esses 3 capítulos, porque Jesus ele está a passar, onde passa é uma multidão, é toda a gente ali à volta. Mas o que mais me impressiona em Cristo, neste momento, que é o auge do ministério dele, o momento que nós podemos dizer assim, ele estava a bater com tudo, Jesus mantém e conserva a humildade. Ele está no auge do ministério, mas ele mantém a paciência. Ele mantém o amor genuíno pelas ovelhas. A Bíblia diz, nós acabamos de ler no texto, que ele chegou lá, no auge do seu ministério, vai de um lado, faz um evento enorme, juntam-se, enchem já todos os estádios, encheram os estádios, fizeram um evento. Ele passou do outro lado, quando viu a multidão, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de compaixão. Ele disse: são ovelhas sem pastor. O coração de Cristo não se perdeu pelo fato dele estar no auge da fama. A essência ainda estava dentro dele. E o que nos deve chamar a atenção aqui, nós fizemos algumas reflexões nos últimos tempos, e eu vou me remeter a elas. Nós começamos em Marcos, capítulo número 5. Agora passamos para o capítulo 6. Mas antes de irmos para o capítulo 6 de Marcos, nós passamos por Atos 8.
Então, em Marcos 5, nós vimos a mulher do fluxo de sangue Jairo. E nós vimos a fé daqueles que buscam algo em Deus. A fé daqueles que acreditam, oram e alcançam alguma coisa. Posso dizer que estamos a ver a fé das ovelhas. A fé daqueles que têm uma necessidade e vão ao lugar onde nós devemos suprir as nossas necessidades, que é na presença de Deus. Depois nós olhamos para Atos capítulo 8, nós vimos Pedro e João que saem de Jerusalém e vão a Samaria. Entenderam que lá estava a pregar o Evangelho, Filipe estava a pregar o Evangelho, um jovem, provavelmente na altura de Atos capítulo 8, Filipe devia ter a volta dos 20 anos ou menos. Então, eles sabiam que, eles enquanto líderes, sabiam, não, temos que ir reforçar o trabalho daquele jovem. Pedro, enquanto liderança da igreja, dá um exemplo de humildade fora da curva. Ele não fica sentado no trono da igreja de Jerusalém, ele sai do seu lugar e vai fazer o trabalho que Jesus mandou fazer. Embora Cristo tenha dito, permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A missão estava quase a tomar proporção internacional, porque já tinham passado na Judeia, já estavam em Samaria, depois iam para os confins da terra. Então Pedro disse, agora eu tenho que entrar. Eu não posso deixar essa tarefa para qualquer um, porque esse é um momento crítico do Evangelho. Alguém vai sair e vai começar a levar isso para um outro nível. De fato, Filipe, logo na sequência, começa a entrar num outro patamar. Nós vemos Pedro e João a saírem de Jerusalém, o lugar do preenchimento, e a irem para Samaria, o lugar onde eles foram deixar. Aqui, nós não estamos a ver mais a fé daqueles que buscam receber. Aqui nós estamos a ver a fé daqueles que entregam. Aqueles que estão cheios o suficiente para levarem para outros. Então, já pulamos o nível. Nós saímos do nível básico de fé, onde nós só queremos receber alguma coisa de Deus, que já é difícil ter, e muitos de nós ainda estão a precisar dessa fé para receber. Mas aqui entramos num outro nível, em que eu não apenas tenho fé para receber, mas eu estou alinhado com a agenda divina, e eu agora movo-me no Espírito Santo, não apenas para ir buscar algo em Deus, se eu tiver necessidade devo ir, mas agora para ser um instrumento de Deus para que outros o recebam. Então, Pedro e João nos dão essa lição. Eles eram líderes da operação, provavelmente muito conhecidos naquela altura também, porque eles estão a vir de andar com Jesus. Então, eles andavam com os famosos. Aqui também costuma ser assim, né? Quem anda com famoso depois também fica famoso, né? Alguns até se esforçam para andar com um famoso, para ficar famoso. Eu imagino que Pedro e João eram conhecidos naquela altura. As pessoas sabiam quem eles eram, porque eles andaram diretamente com Jesus, no mínimo 3 anos, e faziam muitos milagres também. Então eles não eram só de andar com Jesus, eram muito usados por Deus. Nós vemos no texto que nós lemos. Só que agora, eu quero voltar para Marcos 6, para nós olharmos para Cristo. E definitivamente percebermos que somente Ele deve ser o nosso modelo e o nosso padrão. Não há outro modelo a ser seguido, senão o modelo de Cristo. E Cristo, Ele nos ensina de forma muito prática que definitivamente, se não nos concentrarmos em Deus, como os homens do passado o fizeram, nós teremos muita dificuldade em fluirmos na nossa vida espiritual. Queremos crescer espiritualmente, queremos ser homens e mulheres de Deus, queremos servir ao Senhor com qualidade, mas nós vamos precisar olhar para Ele. Só que isso exige, irmãos, um aspecto muito importante, que é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Então eu quero que você me ajude a pregar hoje. Olha para 3 fiéis e diga assim: você precisa do Espírito Santo. Então, olha só, pode passar esse slide. Nós temos aqui algumas coisas importantes que eu quero passar para os irmãos. O Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre nós para nos fazer 2 coisas que são fundamentais. Pode ir, eu já falei disso, e o outro também. Diga assim: ele vai me capacitar
e Ele vai me transformar. O próximo slide. Então, aqui nós temos a ação do Espírito Santo em dois aspectos importantes, tá? Primeiro é a capacitação para o serviço. É aqui onde o Espírito Santo ele vai derramar sobre nós os dons, tá? O Espírito Santo ele derrama sobre nós a unção. A unção é uma capacitação específica. É uma coisa muito peculiar. Quando uma pessoa está ungida por Deus, está capacitada por Deus, ela faz coisas que naturalmente não faria. A unção, ela poderá ser dentro daquilo que são os seus dons naturais, porque eles também foram dados por Deus, mas também ela pode vir com dons sobrenaturais. Então alguém vai ser ungido por Deus ou capacitado por Deus para fazer uma determinada atividade. E quando nós vemos alguém a se mover na unção, nós conseguimos dar conta, esse está ungido. Esse aqui, ele está a se mover, agora já não é só um homem que está a fazer. Há uma coisa ali qualquer que é diferente nele. Então, são muitos jogadores de futebol, mas há uma coisa naquele, para aquele é diferente. E depois, a pessoa que move-se na unção, eu costumo dizer que às vezes dá raiva, porque o ungido, ele faz tão bem, e ele faz sempre às vezes a mesma coisa. Só que ele faz, é um jeito dele qualquer, que você não consegue lá apanhar. É engraçado, eu tive muitos amigos que foram jogadores profissionais de futebol. Então, nos treinos, o que se faz às vezes é pega o vídeo do oponente, estudam em vídeo para ver como é que o oponente faz a finta. Só que eles estudam, veem, assistem e tal. Mas no dia quando ele começa a fazer a mesma finta, aplica sempre, dá certo. Mas nós estudamos o vídeo, fizemos a estratégia. Tá? Aquela é uma pessoa que está a se mover numa habilidade que é além do natural. Então você pode fazer muito esforço, irmão. Eu devo alertar. Não tente derrubar um ungido. Geralmente não dá certo. Porque o movimento dele, ele é com um quê de capacitação divina. Então ele está a fazer a mesma coisa que ele vai dar certo. Deixa só ele sabe o que está a fazer. Então você vai ver alguém que tem uma habilidade, estou a falar no âmbito geral. Você pode olhar para diversas áreas. Vai ver alguém, há uma pessoa, você vai lhe dar um discurso para fazer, ele tem habilidade para aquilo. Há pessoas, ele chega 5 minutos antes do discurso, você lhe dá 3 tópicos, é suficiente. Ele vai para o público, parece que ele estudou horas, dias. É um dom. É um dom. Tá? Há uns, por exemplo, aqui os meninos que são da música, depois de um tempo, é um dom. Qualquer música ele vai tocar. Alguém que não tem esse dom, você tem que lhe passar a cifra, tem que lhe explicar, não sei o quê. Depois, vocês travaram, não era aí. Quando a pessoa move-se no dom, ela tem uma característica muito específica. E quando nós estamos a ver o movimento de Jesus e dos discípulos e da liderança, nós estamos a ver pessoas que se movem na unção e eles faziam aquilo. É interessante que ele diz assim, muitas pessoas eram curadas, muitos milagres eram operados. Ele usa a expressão muitos, porque aquilo era natural para eles. Eles estão num movimento que é divino, eles estão a fazer uma coisa que já é natural. Irmãos, o teu natural pode ser sobrenatural para alguém. E tu achas que é normal o que estás a fazer, porque és divinamente capacitado para isso. Só que não percebes que o teu normal é um grande milagre para uma outra pessoa. E muitas das vezes nós somos capacitados por Deus, não é que não somos. Só que não conseguimos reconhecer isso. É difícil desenvolver a unção e levar ela a ter mais amplitude e capilaridade se nós não descobrirmos ou percebermos que estamos debaixo de uma unção divina ou de uma habilitação que Deus nos deu. Às vezes, muitos de nós estão habilitados por Deus, mas não estamos a conseguir desenvolver isso em máxima proporção porque não entendemos que esta é uma habilitação que Deus me deu. Agora eu vou precisar trabalhar nela para tornar ela mais robusta, mais sólida, mais abrangente, para que ela alcance mais vidas ainda. Mas o que é importante pensar sobre a capacitação é o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, ele desceu sobre nós para nos capacitar, a não sermos apenas homens e mulheres que andam na carne, mas vamos andar no Espírito. Então nós agora vamos fazer as coisas no Espírito. Só que há um tema do Espírito Santo que é muito importante.
Ele não foi colocado em nós só para nos capacitar. Ele foi colocado em nós principalmente para nos transformar. Então, o resultado da convivência com o Espírito Santo não se traduz especialmente nos dons. A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito gera, é um caráter transformado. Então nós vamos ver uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, não quando ela manifesta dons, mas quando ela tem o caráter transformado. Então, a verdadeira ação do Espírito Santo está no fruto. O fruto do Espírito é que nós devemos cultivar. Se não tivermos o fruto, irmãos, nós até fomos usados por Deus, mas podemos não alcançar a salvação. Podemos ser muito usados por Deus e não ter comunhão com Ele. Porque a unção, ela desce sobre todos. Qualquer um Deus pode usar. Mas o fruto do Espírito só brota do coração que tem comunhão com Ele. O fruto do Espírito não é qualquer um que vai conseguir ter. Não. O fruto é para aqueles que abrem o coração. E o que temos visto ao longo da história é que aqueles que abrem o coração são os que vão ainda mais longe. Porque têm o odre necessário para que uma quantidade maior de glória seja derramada. Tem estrutura que comporta um nível diferenciado de glória. Então, o que nós estamos a ver? O fruto do Espírito Santo é extremamente importante. O que é o fruto? Diga assim, é o caráter de Cristo. Ele tem 9 características. Em Gálatas, quando o apóstolo Paulo está falando do fruto do Espírito Santo, ele fala do fruto do Espírito Santo, ele fala das obras da carne. É interessante pensar que quando fala das obras da carne, ele refere-se a obras, por ser uma coisa múltipla, desorganizada. Mas o fruto é uma coisa única. E aqui nós temos algumas características, são 9. O 9 é muito importante, é o número, nós consideramos ser o número do Espírito Santo na Bíblia. Então diga assim, o amor. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar o amor. O amor aqui é ágape, né? Ágape mesmo. Então é o amor da mesma qualidade de amor que Deus tem. Então nós recebemos como dádiva, por causa da habitação do Espírito Santo em nós, o amor na mesma qualidade que Deus consegue dar. Nós não conseguimos amar ágape se não for pelo Espírito Santo. Nós só vamos conseguir amar ágape, que é o amor que nos permite perdoar, que é o amor que nos permite amar quem não é amável. Então, este amor, ele vai ser derramado em nós quando nós estamos debaixo da operação do Espírito Santo. É como fruto do Espírito que ele surge em nós. Nem tudo ele vai surgir em nós porque cremos apenas. Nós precisamos receber o Espírito Santo para que isso aconteça. Então, diga, alegria é característica de quem tem o Espírito Santo. Irmãos, alegria é muito importante. A alegria é muito importante. Então, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, desde a antiga aliança até a nova, aqui a Verônica estava a citar um pouco antes, né, dizer, Davi a dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi era, inclusive, escandaloso na sua maneira de se sentir alegre diante da presença de Deus. Mas a alegria é característica de quem está cheio do Espírito Santo. É uma pessoa alegre. Nós conseguimos ver em Cristo leveza, paz, alegria, celebração, participação na festa, participação. Jesus participava nas festas, ele aparece na festa dos tabernáculos, ele aparece na festa das trombetas, aparece num casamento a operar milagre. Ele está feliz, ele está a celebrar, ele está a participar das coisas, ele está ali com as pessoas. Nós vamos ver pessoas hoje, especialmente alguns porque entenderam que são crentes, tristes. O indivíduo é triste, você vê, ele está triste. A alegria não faz mais parte do seu dia a dia. Irmãos, o ser espiritual não quer dizer ser triste. Há pessoas que entendem que a espiritualidade é um indivíduo sério, com um livro embaixo do braço. Não, varão. Você tem que se alegrar.
Posso ouvir um amém? A pessoa não ri, não dá uma risada única. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos movemos com alegria. A alegria é muito importante, a celebração é importante. Também não vamos fazer só festa, é verdade. Mas temos de nos alegrar. Alguém tem que ficar feliz. Amém? Num dia como hoje, há pessoas que perderam entes queridos, há pessoas a darem à luz, está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Então, é muito comum que alguém está a chorar, alguém está a rir. Porque nós somos muitos, ok? Mas há alegria, há um momento de chorar e há um momento de rir. Eu não posso chorar o tempo todo, ficar sério o tempo todo. A alegria é parte da característica. Irmãos, há pessoas, ele quando chega no ambiente, o ambiente fica pesado e triste. Hã? Não somos nós. Posso ouvir um amém? Nós somos aqueles que vão trazer alegria. Alegria. O pai está chegando em casa, a família vibra, se alegra. Pai chegou, fome acabou. Papá está em casa. É necessário. Agora o pai chega um peso, uns a se esconderem, pai está vindo. Uma tristeza, um peso. Não. O movimento do Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa presença promove a alegria. Alegria. No lugar onde nós entramos, não só estamos alegres, nós promovemos a alegria. As pessoas sentem-se felizes. Ainda bem que ele chegou. Graças a Deus. Sabe? Agora você está chegando, todo mundo já está. Epa! Sujou. Fulano veio. Estragou o ambiente. Diga paz. Fruto. Faz parte do fruto do Espírito. Paz. Ter paz. Transmitir paz. Irmãos, andar ansioso não é característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. Quando nós nos permitimos encher do Espírito, encher, porque é uma medida. Você recebe, estás pleno. Depois, vais sair, vais conviver, vais transferir. Precisas encher de novo. Todos os dias. Dia e noite. Porque à medida que você vai vivendo, a medida não fica sempre a mesma. Você precisa de estar lá sempre na presença dele para encher. A plenitude do Espírito Santo é diferente do batismo no Espírito Santo. O batismo é o revestimento de poder que nós recebemos no ato da nossa conversão ou em algum momento que Pedro e João chegarem e disserem receba em nome de Jesus. Aí, somos impactados pelo batismo no Espírito Santo. Falamos novas línguas, começamos a ter visões, somos revestidos de poder para testemunhar de forma ousada. É um momento. Mas a plenitude do Espírito Santo é um outro momento. É o momento em que diariamente, na presença de Deus, eu me permito ser cheio dele. Para que o rancor saia, para que a dor saia, para que a ansiedade saia. É outra coisa. Eu posso estar revestido de poder e não cheio do Espírito Santo. Não sei se estou a falar com crentes. Eu posso estar a fluir na unção e vazio de Deus. Ao ponto de Deus me usar de forma muito poderosa publicamente, mas privadamente eu estar em depressão, a cortar os pulsos. Ao ponto de publicamente a conta bancária estar cheia, mas quando entro na casa de banho, um momento que sou eu e eu, que é importante para todos nós chamamos carinhosamente Saul o cagão da Bíblia. Saul aparece 3 vezes a aliviar o ventre. Esse gajo... Então, você quando vai aliviar o ventre, é só você e você. Muitos naquele momento choram. Mas quando põe o fato a gravata, entra na reunião, arrebenta com todo mundo, se diz, epa, grande amém. Só que ele não está bem. Porque ele está ungido para ser um grande executivo. A unção está sobre ele. Mas não está dentro dele. Ele está vazio. Nós precisamos do Espírito dentro de nós.
Irmãos, enquanto o Espírito não entrar dentro de ti, você é apenas um instrumento de Deus. O processo não está completo. O processo para se tornar completo, você vai precisar abrir o teu coração. É mais fácil vir ao culto, domingo, do que abrir o meu coração de manhã em casa. Por isso é que muitos são revestidos de poder, mas não são plenos no Espírito Santo. Porque o enchimento do Espírito Santo exige uma coisa que ninguém vai te impor as mãos. Você vai ter que abrir o coração. Eu posso te impor a mão, e na minha imposição de mão, por causa da autoridade espiritual que está sobre mim, demônios saem. O revestimento de poder desce, você se torna mais capaz em Deus. O que não quer dizer que o Espírito Santo está com a capacidade de tirar a ansiedade e implantar a paz. Porque esse é um trabalho diário. É muito trabalhoso. É um trabalho que vai exigir de ti abnegação, sinceridade, abertura do coração. Não vais poder fazer naquele momento, tu não vais poder falar de forma genérica. Senhor, me perdoa. Não. A paz para entrar no teu coração, você vai ter que abrir o coração de forma específica. Você vai ter que dizer assim: Senhor, quero matar o João, porque ele me falou assim, me fez assim, eu quero acabar com a vida dele. Mas que não se faça a minha, mas limpa o meu coração, Deus. Me ajuda a amar o João. Me ajuda, Pai. Tem que ser específico. Quando você chega e diz: me perdoa por todos os meus pecados. Não. Diante de Deus, você vai ficar ali, vai falar, vai passar. Só que o que vai acontecer? Você está 20 anos como crente e a paz não entra no teu coração. Diz: mas como, pastor? Como? Você está a receber isso como? Abre o coração. É o mesmo Deus. Alguns dizem: não, é verdade, nós temos o mesmo tempo, acordamos de manhã, só que você tem que entrar lá para ser tratado. Para ser tratado com sinceridade. A única coisa que vai nos fazer ficar firmes em Jesus é o próprio Jesus. Não tem um método, não tem nada. Agora, é eu e Jesus de forma aberta, coração aberto. Diga: paciência. Paciência. Diz assim: sujou. Foi contar o dinheiro. O dinheiro era em centavos, exatamente o valor que ela precisava. Até na dureza do nosso coração, Deus opera. Quando nós dizemos assim: Pai, está a doer, mas eu vou. Porque não precisa. O domínio próprio, ele não se trata da minha vontade, ele se trata da vontade de Deus. O domínio próprio é dizer assim: eu quero gastar esse dinheiro, eu tenho contas para pagar. Pode ser legítima a tua desculpa. Mas se você não está conseguindo fazer a vontade de Deus, está a faltar domínio próprio. Porque não se trata da minha vontade, se trata da vontade de Deus. Irmãos, eu não tenho como contabilizar as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu não consigo contabilizar. Então, eu estou a contar esse testemunho e digo assim: nenhum sacrifício que fazemos para Deus fica sem recompensa. Deus paga bem. Então, eu tenho saúde, eu tenho... É muita coisa que eu não consigo dizer. Se calhar o testemunho ficava bonito se eu dissesse: e no mês seguinte me caiu um dinheiro. Não. Não foi nada disso. 7 anos de problemas, atrás de problemas, outras situações, a resolver a vida dos outros, tudo aí. Mas o que Deus tem feito na minha vida, em todos os aspectos, também no aspecto financeiro, eu não tenho como contabilizar. Mas nós nos movemos no Espírito. A última coisa, dá-me mais um slide. A última coisa que eu quero dizer aos irmãos hoje é: diga assim, os heróis da fé foram homens que ouviram a Deus. E eles souberam entender a linguagem do Espírito. Mas além disso, quando nós olhamos para o rol dos heróis da fé,
nós não vemos só homens capacitados por Deus divinamente para fazerem coisas extraordinárias, mas vemos homens com uma qualidade de caráter extraordinária. Homens que foram confrontados pelas pessoas que eles estavam a salvar. E nem por isso ficaram com raivinha no coração. Ao contrário, cada vez mais amavam aquelas pessoas. Eu creio que Deus levanta uma igreja na nossa geração para fazer a diferença e divinamente seremos capacitados por Ele para fazermos coisas que vão além do nosso tempo. Então eu estou a crer que o mesmo Deus que ungiu Bezalel desde o Antigo Testamento, Ele vai ungir homens e mulheres para serem técnicos de qualidade, executivos, empresários, músicos. Eu creio que Deus vai derramar dons e talentos sobre nós. Mas creio também que a semelhança de Jesus Cristo e dos discípulos, nós não seremos apenas ungidos, seremos cheios do Espírito Santo. Então seremos ungidos, irmãos, que de fato não estão ensoberbecidos. Nós estamos a ver Pedro e João e não estamos a ver pessoas com arrogância. Ao contrário, eles estão a olhar para Filipe e estão a dizer, tem 20 anos, vamos te dar mais, receba mais, vai mais longe. Eles não estão a aprender o outro, a dizer assim, esse miúdo está a fazer grandes coisas. Não, ao contrário, eles entendem que a missão é tão grande que não tem espaço para uma única, 2 únicas, 12 únicas servirem. Eles sabem, não, aqui temos que levantar o máximo de pessoas com capacitação divina para todos operarem em máxima potência. Portanto, não vamos limitar aqui ninguém. Nós vamos liberar o Espírito Santo para que vocês sejam cheios. Mas, ao mesmo tempo, a grande preocupação deles era que as pessoas recebessem o Espírito Santo, porque eles sabiam, esses indivíduos que divinamente estão capacitados, se não tiverem o Espírito Santo, vão se tornar arrogantes, vão se tornar mentirosos, vão começar a fazer imoralidade sexual, vão roubar o dinheiro das pessoas, porque tem unção para fazer isso, ele tem dom para fazer isso, ele consegue movimentar, fazer, ele consegue convencer de forma divina e usa inclusive o próprio dom depois para começar a fazer as suas próprias coisas pessoais. Já não está ligado à agenda divina. Ele agora tem a sua própria agenda pessoal e usa o dom que Deus lhe deu para abençoar a si mesmo e os seus interesses. Então, nós precisamos do Espírito Santo muito mais dentro de nós, a trabalhar o nosso coração, a trazer amor, mansidão, domínio próprio. Se isso não estiver presente, meus irmãos, é vazio. O crente, ele vai crescer, do ponto de vista espiritual, com grandes debilidades. Como é que se faz isso, pastor? É simples. Eu preciso ir para o lugar da oração. Não é complexo. Irmãos, Deus não nos pede coisas complexas. Só que é tão simples que nós ignoramos. É tão simples que nós dizemos, é só isso. Só isso. O Espírito Santo dentro de mim, ele precisa falar comigo. Então eu tenho o Espírito Santo, sou crente há muitos anos, mas a sensualidade ainda está aqui. O Espírito Santo não me incomoda a dizer, ei, essa roupa está muito apertada. O Espírito Santo faz esse trabalho. Se abrirmos o nosso coração. Se o coração estiver fechado, o Espírito Santo, há alertas na relação com o Espírito Santo. Não extinguis o Espírito, não apagueis o Espírito. Eu posso, podes. Se você não abrir o coração, tens o Espírito, mas ele não opera. Não opera. Só está ali. Agora, quando o Espírito está a operar, irmãos, você pode ter muita vontade de pecar. Muita vontade de pecar. Muita. Então, os crentes sinceros que sabem que são... eu a Deus... Mas só que há um tema, como a orientação do Espírito Santo para mim, essa é minha. Você tem que me encontrar de manhã e à noite. Então, suja sempre para mim. Porque por mais vontade que eu tenha de pecar, eu lhe encontro de manhã. Depois à noite vou lhe encontrar de novo. Como eu quero ficar firme, eu sigo essa orientação. Porque à noite, quando nos encontramos, ele me confronta.
E se fingir que não ouvi nada, de manhã me dá de novo. Ontem à noite, você... Irmãos, a relação é uma relação, está viva. Então, Deus sabe como tratar com cada um de nós. E cada um de nós tem orientações específicas. Deus quer se mover poderosamente em ti, primeiro. Porque se Ele se mover através de ti, antes de se mover em ti, tens um problema grave. Porque você vai se tornar conhecido por causa do que Deus está a fazer a partir de ti, só que não tens Ele. Você tem um problema grave, meu irmão. E a coisa que nós estamos a fazer quase todos os dias é sentar com pessoas que moveram-se muito em Deus, mas não têm Deus. Não convivem com Deus. Nós depois temos que lhes aconselhar, mas como é que você está a aconselhar aquele que prega Cristo para muita gente? Irmão, creia no que estou a dizer. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. Tem que ser aqui dentro, a trabalhar. Por quê? Não tem como. Agora, qual é a grande questão disso? Exige humildade. Exige presença. Tu pode estar aqui e não estar aqui. Porque enquanto eu estou a falar, muitos de vocês já foram em casa, no pensamento, né? Já foram em casa, voltaram. Já foram no trabalho, voltaram. Vocês foram em muitos lugares. Mas a unção está a cair sobre ti. Sais daqui capacitado. Mas não vais conseguir fazer o mesmo para deixar a mansidão entrar. Você vai ter que estar presente na hora e abrir o coração para Ele falar contigo e aquilo entrar no teu coração. Você pode estar só o corpo, você diz missa do corpo presente, né? Só está o corpo, a alma, não está mais nada ali, só o corpo do ser humano que está aí. E por causa do corpo, receber a unção. Porque até está um endemoniado no meio dos profetas que depois profetiza, mas ter o coração igual ao dele exige humildade do teu lado. Então, quando nós estamos a pensar em olhar para Jesus, diga assim, olhar para Jesus, há uma única solução para nós: o Espírito Santo. E nós vamos ter que entrar no lugar da oração. Cada um de nós, Deus dá uma orientação. Alguns é de manhã, alguns é à noite, alguns é de dia, alguns é todo o tempo. Deus varia. Mas nós vamos ter que entrar naquele lugar e buscar a Ele. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar. E aí, o pedido que nós vamos fazer é muito simples. É que o Espírito Santo nos encaminha ao lugar em que todas as outras coisas percam valor. E só Cristo tem valor para nós. O Espírito Santo, ele vai trabalhar nos corações daqueles que olham para Jesus. É obra do Espírito Santo revelar a Jesus. Só que a obra do Espírito Santo em nossos corações depende do desejo do nosso coração. Ele diz assim, derramarei água sobre os sedentos. Ele está falando do Espírito Santo. Dizem, do vosso interior fluirão rios de água viva. Está falando do Espírito Santo. No versículo a seguir ele diz isso, falava a respeito do Espírito que seria derramado. Então, o Espírito Santo, ele quando é derramado sobre nós, ele não só nos capacita, nos limpa, mas ele jorra sobre as nações. Ele sai, ele alcança as nações. Não uma nação, ele alcança as nações. É muito comum. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele vai se tornar uma fonte nela. E os rios que está a se fazer referência são aqueles que são distribuídos pelas nações. Eu creio que Deus vai te ungir hoje. E Ele vai te capacitar não apenas a ser cheio, mas a ser limpo. E isso vai fluir para as outras nações. Mas hoje, o principal símbolo que eu posso ter na minha vida se eu tenho o Espírito Santo, irmãos, não são os dons. É quando eu consigo olhar para Jesus. Se o Espírito Santo está em mim, Ele está a me apresentar Jesus. A partir do momento em que eu consigo contemplar Jesus, ver os olhos como chama de fogo, ver o varão, ver o servo sofredor, quando eu consigo olhar para Jesus na sua plenitude de ação, então o Espírito Santo está comigo. Então começa o trabalho. Então, diariamente, quando eu estiver diante dele,
Ele vai conseguir me transformar. Ele vai conseguir tocar o meu coração, tocar a minha alma. Ele vai conseguir mudar as características do meu ser. Nós vamos orar hoje, mas a nossa oração hoje vai ser que o Senhor nos ajude a ver nele tudo o que nós precisamos. Somente quando estivermos nesse estágio é que o Espírito Santo vai começar a ser derramado em nós. A partir do momento em que eu olho e digo assim, Senhor, eu não vou a Deus com pedidos específicos. Por quê? Isso até eu resolvo. Não, fulano, eu vou para o lugar da oração, mas estou a orar, ao invés de falar com Deus o problema que eu tenho com alguém, eu estou a guardar o problema para voltar no problema depois. Assim, não, Reciado, vais ver. Eu estou ainda a orar, depois eu estou a ver aí. Pai, em nome de Jesus, abençoa-me. Tá? Aí bastou sair do lugar da oração. Lá na oração, eu estou a falar com a esposa que discutiu com o marido hoje de manhã, antes de virem para o culto. O discernimento do Espírito é uma coisa chata. Mas, ou o filho que está a discutir com o pai, não guarda o problema, é na presença do Espírito Santo que você precisa, porque olhar para Cristo no nível de sermos transformados à sua imagem depende da abertura do coração. Irmãos, você não vai conseguir ser transformado por Jesus se o teu coração tiver reservas. Você tem que abrir todo o coração e dizer assim, eu estou aqui, muda-me. E aí sim, tu vais começar a ouvir a voz dele. Ele vai começar a falar, olha, isso precisa mudar. Tu precisas deixar isso. Hoje é dia de fazer assim. As orientações vão descer. Diga assim, eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso viver em santidade. Eu preciso servir a igreja. Põe a mão sobre o teu coração. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me. Enche-me do teu Espírito. Eu não quero apenas um dia, Senhor. Eu quero ser cheio todos os dias. Eu quero andar, Senhor, na plenitude do teu Espírito. Dons e fruto. Muda o meu caráter. Transforma-me, Senhor. Enquanto eu olho para ti, enquanto eu te adoro, enquanto és a coisa mais importante, muda-me. Transforma a minha forma de ver. Transforma a minha forma de falar. Transforma o meu caminhar. Eu quero olhar para ti. Somente para ti.